Bom dia, turma de projetos. Estou gravando esse vídeo para falar aqui dessa reta final, né, da disciplina. Algumas pessoas e equipes ainda estão com dúvidas, então vamos tentar tirar essas dúvidas aqui, tá? Primeiro, falar das nossas datas, né, do nosso combinado que a gente tem aqui. Então, essa semana, aí no dia amanhã, dia 21, vocês me entregam a versão preliminar. O que é a versão preliminar? A versão preliminar é o trabalho todo junto, né? Tudo isso que a gente fez, desenvolveu em partes, vocês vão apresentar numa versão única. E aí, é claro, vocês têm que fazer uma revisão na junção dessas partes, né? Uma revisão que vai desde da numeração das seções, a numeração das páginas, a numeração das figuras, das tabelas, das ilustrações. Então, pela primeira vez, vocês vão juntar todas essas partes e vocês vão ter um trabalho inteiro, né? Um trabalho extenso. Então, tem esse trabalho aí de verificar a junção dessas partes, né? A numeração de gráficos, tabelas, de páginas e tudo mais. É em cima dessa versão que vocês vão colocar lá no Classroom amanhã que eu vou fazer a última correção, a última revisão do trabalho. Então é importante que essa versão preliminar já esteja o mais amarrada possível, né? Então eu vou ter uma semana, no dia 28 eu faço a devolutiva com as correções da versão preliminar e aí vocês já partem para a versão final, a entrega da versão final, que aí não tem mais revisão, tá? Vocês já vão encaminhar direto para a banca. Então eu sugiro que vocês deem um gás, que vocês tenham um cuidado especial aí nessa versão preliminar, porque é a última versão a ser revisada. Então, no dia 6, vocês entregam a versão final para a banca e no dia 13, a gente tem aí as 4 bancas de projetos, sendo 2 de manhã e 2 de tarde. E aí, essa versão preliminar, ela já segue aquele roteiro que já está disponível desde o começo da disciplina, né, no Classroom, que é o roteiro, o nome do arquivo é Roteiro Planejamento de Campanha, tá? Então aqui tem todo o roteiro do trabalho, já com a numeração, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora desse roteiro, né? O roteiro ele começa com os elementos pré-textuais, que é a capa, folha de rosto. Não precisam se preocupar com folha de aprovação, porque a gente ainda não tem a definição dessa composição da banca, né? Mas capa, folha de rosto, também não precisa o resumo, né? Vamos abrir mão do resumo porque a gente está apresentando um planejamento, mas a gente precisa sim da lista de ilustrações, a lista de tabelas e o sumário, tá? Se vocês estão com alguma dúvida sobre como fazer uma capa, como fazer uma folha de rosto, como fazer a lista, o sumário, vocês podem ir lá no Classroom, tem o arquivo do TCC Vila Gourmet, que é um TCC daqui da UFOB, então já segue esse padrão exigido pela instituição, então vocês podem verificar lá. A única coisa diferente, e que eu coloquei já lá no mural, é o texto da folha de aprovação. Então, o texto da folha de aprovação, agora no 7º semestre, fica daquele jeito que eu coloquei lá no mural, que é planejamento de comunicação apresentado ao curso de graduação em Publicidade e Propaganda da UFOB como requisito parcial para aprovação no componente elaboração de projetos, entre parênteses PCC1, orientador, professor André Bonfim. Após os elementos pré-textuais, a gente tem a introdução. A introdução é um texto muito breve, no caso de projetos, é um texto de uma página mesmo, em que vocês vão apresentar formalmente o trabalho. Vocês vão dizer, esse trabalho é um planejamento de comunicação para o cliente X, fala um pouco desse cliente, apresenta o problema principal, o objetivo de marketing e o objetivo de comunicação, os principais. E, a partir daí, né,
coloca ali também a parte, né, como o trabalho é constituído, quais são as partes. Basicamente, a introdução é isso, né, você apresentar o trabalho, o cliente, problema, objetivos e como o trabalho está estruturado. Se vocês conseguirem fazer um texto aí, né, com seguindo essa ordem, você já tem uma boa introdução. E a partir daí é só juntar as partes que a gente fez separadamente, né? Aí vem o referencial teórico, como seção 1, mercado, como seção 2, análise de ambiente, como seção 3, diagnóstico, PFOA, problema de comunicação, público-alvo, posicionamento da marca, objetivos de marketing, de comunicação, estratégia de mídia, cronograma de campanha e essa parte aqui, esse item 12, briefings criativos, a gente vai eliminar, tá? Em seguida, a gente vai para as referências, então tudo que foi citado lá no texto tem que estar agora aqui nas referências, os anexos e os apêndices. E aí vale sempre lembrar aquela diferença entre anexo e apêndice. Anexo é todo documento que foi produzido pelos autores, ou foi produzido pela equipe. Então, eu me lembro que lá no caso da equipe da Terra, tem uma lista enorme de itens, né, que são comercializados na loja. Então, eu pedi para que tirasse do meio do trabalho, porque atrapalhava a leitura, e fosse colocado lá nos anexos, porque foi produzido pela equipe. Se porventura tiver um outro documento que veio de algum outro lugar, né, então coloca em apêndice. E vocês lembrem também que eu sugeri que uma ou duas pessoas ficassem responsáveis por essa revisão final, né? Essa revisão da numeração das seções, da numeração dos gráficos, das tabelas, né? Que essa pessoa, essa ou essas pessoas ficassem, né, designadas somente para essa tarefa, né? Não é uma tarefa que dá para ser dividida entre 5, 6 pessoas. É preciso uma pessoa ou duas com um olhar muito atento para verificar aí a ordem desse trabalho. Então, a versão preliminar é essa versão completa, né? Tudo junto, tudo organizado. E é a partir dessa versão preliminar que eu vou olhar para o trabalho de vocês pela primeira vez como um todo. Então, eu vou fazer uma leitura aí de cabo a rabo do trabalho, uma leitura mais atenta, né? E a partir daí colocar todos os apontamentos, as alterações, os aperfeiçoamentos necessários para que vocês possam entregar uma versão final bem positiva para a banca, né? É isso. Então, desejo aí um bom trabalho a todos e a orientação dessa semana está mantida, porque aí a gente aproveita para tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre essa versão preliminar, mesmo depois de entregue, e também a gente já pode falar das apresentações na banca, tá ok? Um abraço, até quinta!